Então, vamos começar um tema novo e um tema que, com certeza, as pessoas gostam muito, porque o Teilim, ele acompanha a vida de um Yehudi. Teilim é parte integral da vida de um Yehudi. Então, não acho que exista algum Yehudi no mundo que, em algum momento de dificuldade, de aperto, ele já não tenha se voltado aos Teilim e às Filot. Então, vamos tentar primeiro entender um pouquinho da força do Teilim. A gente podia ficar horas e horas só contando histórias de curas e de milagres que aconteceram e de pedidos que foram escutados através do Teilim. E uma das ideias, óbvio, a gente sabe, na prática, a força do Teilim, mas uma das ideias principais do Shiur é a gente entender o que a gente está falando. Óbvio que a força de David Amelech é tão grande, né? O potencial do que ele criou é algo que cria uma ligação tão forte com Hashem, que mesmo que a gente não entenda o que a gente está falando, isso já tem uma força, isso já funciona, mas a partir do momento que a gente entende o que a gente está falando, a gente vai perceber o rizuk de emuná, o reforço da nossa própria emuná, quando a gente vê as palavras de David Amelech e talvez o grande diferencial do que David Amelech trouxe para o mundo é que ele deveria ter escrito um livro de lamentações. A vida de David Amelech é tragédia em cima de tragédia, com tudo que ele está conectado com Deus. Ele, desde o nascimento dele, o pai dele, Mishai, que era um tzadik gigantesco, mas achou que ele era um filho bastardo. Tem toda uma história ligada com a descendência de Ruth, que o pai achou que ele não podia ter casado com a esposa, que era mãe de David Amelech, ele acaba se separando dela, e ela aparece grávida, que já estava grávida dele, e aí ele começa a achar que era filho de um outro relacionamento. David Amelech, ele é deixado de lado, ele fica sozinho no deserto, cuidando de animais. E aí ele é escolhido, né, quando vem o Shmuel Hanavi para ungir um dos filhos do Ishai, o Ishai traz todos os filhos dele e nem traz o David Amelech. É para certeza que esse aqui não vai ser rei, não vai ser nada. E aí o Shmuel Hanavi também não sabia quem era, então Deus só falou para ele procurar os filhos do Ishai, ele vai um por um passando e ele vê que não é esse, não é esse, não é esse. E aí, quando terminou o último filho, ele falou, tem alguma coisa errada, não é nenhum desses, deve ter mais algum filho. E Ishai falou, olha, tem mais, certeza que não é, vou até trazer, mas não vai ser. E quando o Shmuel Hanavi, ele bate o olho em David Amelech, ele percebe que ele está diante do futuro Melech Israel, então Shmuel Hanavi vai ungir David Amelech, e David Amelech, ele vai ter muitas dificuldades pessoais, ele vai ter dificuldades ele vai ter que fugir do Shaul Amelech, que achou que ele estava querendo derrubar o Shaul Amelech. Então, quer dizer, ele passou anos fugindo em condições muito difíceis. Depois ele teve um filho que acabou violentando uma filha, quer dizer, que era meia-irmã, e aí veio Avshalom e matou esse filho, que era um outro filho dele. Então, quer dizer, assassinatos e tragédias terríveis na vida de David Amelech. Então, se a gente pega um pouquinho da vida dele, e aí teve que fugir de Avshalom, e problemas em cima de problemas, ele deveria ter escrito um livro só resmungando, reclamando, minha vida é dura, minha vida é horrível. O que ele fez? Um livro de louvores para Hashem. Um livro de agradecimentos para Hashem. Então, a força do Teilim é a forma de David Amelech ver a vida de uma forma positiva, de uma forma de agradecimento. Ele sabia agradecer e ele tem uma emuná tão forte em Hashem que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos testes mais duros da vida dele, ele está completamente conectado com Hashem. E ele tem uma claridade total que ele pode colocar a vida dele nas mãos de Hashem e Hashem vai ajudar ele a resolver tudo, como ajudou na prática, por mais que ele teve dificuldades, foi o grande Melech Israel, talvez, não sei se tem algum outro Melech, por mais que o filho dele, Shlomo, também foi muito conhecido, mas David é o David da Melech. Então, ele ficou marcado como
também, ele não teve o mérito de construir o Beit HaMikdash, mas pelo menos as fundações do Beit HaMikdash, ele fez as lutas de Hashem, conseguiu conquistar muitos lugares que outros reis, outros líderes não conseguiram conquistar. Então, Baruch Hashem, ele teve muito sucesso, e por isso as palavras do Teilim são palavras com muita kedushá, são palavras muito elevadas, e a gente vê os milagres que acontecem quando as pessoas pronunciam essas palavras. E o ponto aqui principal é a gente tentar pegar a ideia do Shur, uma ideia muito simples. Estudar palavra por palavra os Teilim, entender o que eu estou falando, entendeu? E um pouquinho, quem é o grande comentarista de toda a Torá? O Rashi. Então vamos aproveitar que a gente tem comentários do Rashi. A verdade é que aqui no Teilim ele não costuma se alongar muito, mas o suficiente para a gente entender. Então, cada um dos prakim aqui, dos capítulos de Teilim, entender um pouquinho do contexto. A gente vai sempre começar entendendo qual o contexto. Não, o Rashi ele comenta toda a Torá. O Rashi fez um trabalho que ele faleceu com 60 anos. Ele comentou todo o Tanakh, Torá, Neviim e Ktuvim. Teilim é parte dos Ktuvim. E ele comentou todo o Talmud inteirinho, todos os tratados do Talmud. Então, não dá nem para a gente entender na lógica como alguém que vive 60 anos consegue fazer o que o Rashi fez. Tem pessoas há 100 anos atrás que eles escreviam um Dvar Torá com uma mão, com a outra mão escreviam outro Dvar Torá, enquanto eles ditavam alguma coisa para os alunos, enquanto estavam escrevendo com as duas mãos. Então, aí a gente consegue entender isso há 100 anos atrás. Imagina Rashi, 800, 900 anos atrás, a gente não tem ideia quem era o Rashi, quem são os grandes sábios da história do povo judeu. E se a gente não tem ideia quem era Rashi, quem era David HaMelech? A gente não tem ideia. Ele tinha uma harpa que ele deixava na janela e o vento da meia-noite todo dia acordava ele para ele levantar e estudar a Torá. Então, falam que existe uma força de tumá até meia-noite, uma força de impureza. Todo dia ele deixava a harpa para que o vento que soprava todo dia meia-noite acordasse ele para ele estudar a Torá. Ele também, às vezes, tinha reuniões importantes e assim ele falava que ele ia em direção à reunião e os pés dele levavam ele para o Beit Midrash para estudar a Torá. Ele tinha um amor pela Torá e até o falecimento de David HaMelech foi muito marcante. Ele faleceu, ele nasceu e faleceu em Shavuot. Quer dizer, ele faleceu no dia que ele completou 70 anos de idade e o Malach HaMavet não conseguia levar Neshama de David HaMelech. Por quê? Porque ele não parava de estudar um segundo. Então, o que o Malach HaMavet teve que fazer? Ele fez um barulho do lado de fora, ele desconcentrou David HaMelech. Na hora que ele foi ver o que estava acontecendo, ele caiu da escada e ele faleceu. Mas não é que ele morreu porque ele caiu da escada, já estava na hora do decreto dele falecer, enquanto ele está estudando com 70 anos. E a verdade é que esses 70 anos, da onde vieram? Então, está escrito que Adam Arishon, ele acabou doando 70 anos para David HaMelech. Ele deveria ter vivido 1000 anos e ele doou esses 70 anos para David HaMelech. A hora que ele viu, ele tinha uma visão de um extremo do mundo ao outro extremo do mundo, ele viu que uma grande Neshama, ela não conseguia nascer aqui no mundo, e ele doou 70 anos da vida dele para David HaMelech. Então, ele viveu 930 anos, e esses 70 anos ele passou para que David HaMelech pudesse ser o grande Melech Israel, e Bezrat Hashem, de quem vai sair também futuramente o Mashiach, Rabi Ameno, como a gente falou bastante ontem sobre a vinda do Mashiach, Bezrat Hashem, que já estamos nos Acharit Yamin, no final dos tempos, e que a Geulah possa vir o mais rápido possível. Então, sobre David HaMelech, mais ou menos é isso. Vamos tentar, talvez, toda a aula trazer alguma ideia bonita sobre David HaMelech, sobre a vida dele, mas o principal é a gente pegar agora o Sefer Teilim e a gente pegar, para quem quiser, eu sugiro acompanhar sempre com o Sefer Teilim, para ir acompanhando, até se quiser anotar. A gente também está gravando, Bezrat Hashem, todas as aulas, para se precisar repassar algum ponto. E aqui uma novidade que não é todo mundo que conhece, não foi David HaMelech que compôs todos os Teilim. Então, de 150 capítulos de Teilim,
ele não fez todos eles. Quem compôs, na verdade, os Teilim foi uma combinação de algumas pessoas, são 10 pessoas diferentes que compuseram os Teilim. Foram Adam, Malkitzedek, Abraham, Moshe Rabbeinu, David Amelech, Shlomo Amelech, Asaf, tem até o Mismor Le Asaf, a gente vai ver cada um dos Teilim, a gente vai tentar fazer uma pequena introdução sobre algumas características importantes. Esse Asaf, ele foi um dos maiores dos cantores dos Leviim, e ele teve uma visão do Beit HaMikdash em chamas, e ele fez cânticos sobre a destruição do Beit HaMikdash, e 8, 9 e 10 são os 3 filhos de Coras, né, que também sobreviveram de forma milagrosa. O Cora se rebelou, ele e toda a família deveriam ter morrido, mas os filhos de Cora, eles fizeram tchuvá na última hora, e eles acabaram sendo salvos, e também compuseram alguns dos Teilim. Alguns ficam até meio óbvio, porque até no contexto do que as coisas estão sendo faladas, mas muitos foram o próprio David Amelech que ou compôs, ou ele que juntou todo esse material, e a gente tem hoje em dia essa maravilha chamada Sefer Teilim. E um outro ponto que a gente vai ter nos Teilim, 10 expressões diferentes, que, em geral, são expressões ligadas com música, com algum tipo de cântico. Por exemplo, tem o Nitzuach. Nitzuach seria o condutor, né? Muitos Teilim começam com as palavras La Menatzeach. Então, Menatzeach é um condutor, até alguém me explicou uma vez, mas é interessante, o condutor de uma orquestra é o Menatzeach. Então, La Menatzeach, esse que conduz, esse que consegue juntar os diversos instrumentos para fazer uma única melodia. Então, o maestro, o condutor aqui dessa orquestra, tem o Nigun, que também é uma forma de melodia, tem o Mismor, que seria um acompanhamento musical, tem o Shir, algumas vezes o Teilim começa com o conceito de Shir, tem o Alel, vários Aleluká que a gente faz, tem o Tfilah Le Davi, tem Brahá, de bênção, Oda, de agradecimento, Ashrei, famoso Ashrei, Yoshvei Ben Serra, e o Aleluká. Então, duas coisas, tem o Alel e o Aleluká, que são os louvores para o Criador do mundo. Então, tem 10 expressões de musicalidade, de cântico, que a gente vai ver aqui dentro dos Teilim. Então, vamos parar com introduções e vamos para os Teilim propriamente ditos. Vamos para o Perek Aleph. Vamos ver se a gente consegue... Serão 10 expressões de musicalidade, alguma coisa ligada com musicalidade, E a música, ela tem uma característica muito interessante, né? Porque é uma combinação, como a gente falou, de uma orquestra, que consegue combinar vários instrumentos, cada um com as suas características, e todos eles tocando a mesma melodia. E o que simboliza o Sefer Teilim é uma harpa. Sim, é verdade. Que é essa harpa de David Amelech, que ele usava também, ele tocava harpa para acalmar o Shaul Amelech. Então, a harpa, ela sempre acompanhava muito David Amelech. A música sempre acompanhava muito David Amelech. E a verdade é que, assim, não vamos entrar nesse ponto agora, mas a música tem algo muito espiritual. Tanto que são, na verdade, mesmo quem conhece muito de música, são 7 notas musicais, mas sempre a gente faz o dó, que seria a 8ª nota musical, o dó maior. Então, o 7 representa o mundo material e o 8 representa o transcendental. Então, a música carrega, por isso que tem uma proibição da gente escutar músicas que contenham ou conteúdo, ou a música. Quer dizer, hoje em dia tem coisa que eu não sei nem se é música, mas que para os ouvidos eu acho que infelizmente, o quanto isso deve manchar nossa alma, escutar esse tipo de música, esse tipo de conteúdo, que vai totalmente contra todas as ideias de pureza, de santidade que a gente tem na Torá. Então, o Perek Aleph, vamos ver os Teilim. David Amelech, ele vai começar com ensinamentos, um guia para a nossa vida. Qual é um dos conselhos mais importantes, por mais que pareça óbvio?
evite a influência de pessoas perversas, de pessoas que são transgressores, aqueles que zombam de Hashem. E qual é a cura de tudo isso? Qual é o lado que sim a gente deve escolher? O lado do estudo da Torá como nosso principal objetivo de vida, porque assim Hashem vai recompensar a gente com uma vida de atzlachá, de sucesso e de alegria. Então, mesmo aqui no mundo material, uma pessoa que vive com Torá, ele vive muito melhor. Ah, quer dizer, então, que se eu estudar a Torá, eu não vou ter sofrimento. Davi Amélia estudava todo dia, a gente falou na introdução todos os sofrimentos que ele teve. Então, não é isso. Tudo que está sendo decretado no Shammai, Deus ele sabe. Mas, aqui no mundo, quantos sofrimentos que a gente acaba se causando por falta de emuná, por falta de Torá, por criar brigas desnecessárias, por criar ambientes não harmônicos. A gente estava falando, antes de começar a aula aqui, famílias desestruturadas. Quer dizer, tudo isso é uma indicação também da falta de Torá, da falta de base, da falta de espiritualidade dentro das famílias, dentro das casas, e que muitos sofrimentos poderiam ter sido evitados. Tem coisas que são minas Shammai, que realmente o sofrimento ele vem de decreto de Hashem, mas muitos sofrimentos a gente acaba causando por não viver uma vida de Torá e de mitzvot. Então, Davi Amélia, ele vai começar o Sefer Teilim com dicas de vida, como ter uma vida mais feliz e com mais sucesso, evitando os Rechaim. Então, a gente vai ver aqui um dos conceitos mais importantes de que muita gente se acha super-homem, né? Que, não, comigo não tem más influências, eu sei onde eu estou pisando, não precisa ficar me chamando atenção, eu sei muito bem quem é essa pessoa. Davi Amélia, ele sabia muito bem o nível de influência negativa que pessoas ruins podem causar para a gente. Então, ele começa com as seguintes palavras. Então, vamos, Perek Aleph, Passuk por Passuk, Passuk Aleph, Ashrei Aish, Asher Lo Alach, Batzat Rechaim. Louvável, e também Ashrei vem de Osher. Osher é felicidade, alegria. Feliz e louvável é aquele homem que ele não vai seguir o conselho dos Rechaim. O Beder Hataim Lo Amad, e ele não vai ficar no caminho dos transgressores. O Bemoshav Leitzim Lo Yasham, e na companhia dos zombadores ele não vai se sentar. Então, o Rashi aqui chama a atenção de 3 verbos que estão sendo usados aqui nesse primeiro passuk. O verbo alar, não vai escutar o conselho dos Rechaim. Segundo verbo, não fique no caminho dos transgressores. E o terceiro verbo, não sente junto com os zombadores de Deus. Significa, se você for, você vai acabar ficando. E se você ficar, você vai acabar sentando. Essa é a regra da vida. O Hafetz Haim, ele fala muito isso sobre Shmirat HaLashon. Ele fala, não vai no lugar onde você sabe que tem Lashon Hará. Porque se você for, você vai acabar ficando lá. Não, só vou dar uma passadinha, vou dar um oi. Você sabe que tá aquele grupo que só fala Lashon Hará, que só está o tempo inteiro falando mal dos outros e coisas negativas. Não, é que é um aniversário, só vou dar uma passada rapidinha, vou dar um bazar, vou embora. A Torá está ensinando para a gente, Davi Amélia está dando um conselho de vida. Não vai. Porque se você for, você vai acabar ficando, e se você ficar, você vai acabar sentando no final. Assim é a regra da vida. Então, não tente ser mais Raham do que os maiores Rahamim da história da humanidade. Toda vez que a gente tenta ser Raham demais, a gente acaba tropeçando. Então, vem o Passuk Beis e fala que Impetorat Hashem Heftzor, o que a gente deve desejar, o nosso desejo deve ser a Torá de Hashem. Então, aqui é mais um cuidado. A companhia de zombadores afastam a gente da Torá. Porque o próximo passo que a gente falou, olha, não ande na companhia de zombadores de Deus, porque o seu principal desejo deve ser o da Torá. Significa que as duas coisas estão conectadas. Zombadores tiram a pessoa dos caminhos da Torá. Então, aquela pessoa que faz piada de tudo, e tudo é engraçado, tudo ele quer fazer a piada e tira sarro. Ah, mas não acredito que você faz esse costume de 3.000 anos atrás,
e gosta de tudo, achar engraçado, tudo zombar, essas pessoas têm o poder de afastar os outros da Torá. Então, se afasta dessas pessoas e que nosso maior desejo seja no estudo e no cumprimento da Torá. Ubetorato yehege yomam valayla. E que na sua Torá você possa meditar, quer dizer, isso inclusive no coração, dia e noite. Então, uma ideia muito forte aqui. Eu acho que todo mundo, de certa maneira, com tudo que aconteceu no dia 7 de outubro, a gente já está vivendo esse pesadelo, infelizmente, quer dizer, um pesadelo que não termina. A gente está ligado o tempo inteiro com as notícias e o que está acontecendo, mas eu tenho uma frase que é para mudar a nossa vida. Ao invés de ler as notícias do que aconteceu ontem, leia Teilim e faça o amanhã. Bonito, hein? A gente com o Teilim pode mudar o amanhã, mudar o futuro. Então, as notícias, a gente pega o jornal, o que aconteceu ontem, fica horas gastando. Em vez de gastar horas nas notícias do passado, gasta horas no Teilim construindo o futuro, construindo o Bezrat Hashem, a salvação, a Geulah de Am Israel. Então, em outro detalhe que o Rashi chama a atenção, como começa aqui o Pasuk, Kim betorat Hashem Heftzor, o teu desejo vai ser na Torá de Hashem, e depois o Pasuk fala, o betorato, e na sua Torá, começa como Torá de Hashem, e termina como a sua Torá. O Rashi fala o seguinte, a pessoa que se esforçar na Torá, essa Torá vai ser chamada Torá dele. Quer dizer, a Torá de Hashem, mas agora se você se esforçar e estudar, ela vai se transformar na sua Torá. E ele fala qual vai ser a consequência de alguém que está conectado com Torá e Mitzvot. Verhaya que et shatul al palgei maim. Essa pessoa, esse tzadik que está ligado com Torá e Mitzvot, ele vai ser como uma planta, como uma árvore, que et shatul, que ela está plantada al palgei maim, do lado de um riacho. Uau, ela vai estar sempre com a água dela lá à disposição. Não vai ficar dependendo, irrigada, porque ela não vai precisar da chuva o tempo inteiro. Ela já está no manancial de água, ela já está direto no ponto de irrigação. Asher priou e ten beitou. O seu fruto vai vir na estação certa, no momento certo. Vealeu loibol. E as suas folhas, elas não vão murchar. Então ele fala aqui, olha que impressionante. O que é o principal numa árvore? Uma árvore frutífera são as frutas que a gente quer. Então, as folhas seriam alguma coisa secundária. Ele fala que os grandes tzadikim, os grandes talmidei hakabim, mesmo as conversas deles, entre aspas, vãs, as conversas que não são de Torá, elas também têm alguma coisa muito especial. Elas também são muito importantes. Então, o Talmid Chacham, ele vive com um propósito. Então, tudo que ele faz na vida, até as coisas que não são de Kedushá, são coisas do dia a dia, ele consegue fazer dentro de um propósito. Então, tudo vai estar sempre fresco, não vai murchar, as frutas vão vir na hora certa, e mesmo as folhas deles nunca vão murchar. Vekol asher yaseh yatzliach. E tudo que ele fizer na vida, ele vai ter atzlahá. Por quê? Porque ele está andando no caminho que Hashem quer que ele ande. Então, Hashem vai ajudar que ele consiga ter atzlahá na Torá dele, nas mitzvot dele. Loken Areshaim. Caminho dos Areshaim. Às vezes tem o conceito do tzadik veraló, Rasha betovló, o tzadik que sofre, o Rasha que tem sucesso na vida. Qualquer coisa acontece. Exatamente. Mas aqui o David Amelech está garantindo Loken Areshaim. Esse não é o caminho, esse caminho de tranquilidade e de sucesso não é o caminho dos Areshaim. Essas pessoas podem ter, em algum momento, pode parecer, eles podem ter alguma fase na vida que parece que eles estão tendo sucesso, mas mais cedo ou mais tarde eles vão cair. Então, Shlomo Amelech falou, antes da queda, a altura. E a gente fala em português, né? O nosso ditado popular, quanto mais alto, maior a queda. Então, às vezes, a Hashem eleva os Rechaim para quê? Para que a queda seja ainda mais pesada, mais dura. Então, não vão ter os perversos, não vai ser esse o caminho deles. Que imkamotz asher tidfeinu ruach.
eles vão ser como o mots. Mots é um tipo de palha. Asher tidfenu ruach, que o vento vai acabar espalhando eles, não vai ficar nada deles, não vai ficar frutos deles, não vai ficar nada de bom da existência deles aqui no mundo, eles vão acabar sendo espalhados como palha. A gente pega o mais humilde de todos os homens, aquele que nunca procurou kavod, é o dono do maior best-seller da história da humanidade. Qual o livro mais vendido? A Bíblia. Quem é a pessoa, a personalidade mais conhecida do mundo? Moshe Rabbeinu, não Hashem, mas o Moshe Rabbeinu, a personalidade aqui do mundo. Quem mais fugiu do kavod é a pessoa que teve mais sucesso em educar o povo, em transmitir as ideias, em preparar. Fez todos os ensinos. Então a gente vê a diferença dos tzadikim. Baruch Hashem, o caminho deles é o caminho de Atzlahá. Quer dizer que Moshe não teve dificuldade, não teve sofrimento, teve as dificuldades, teve os tropeços, teve os sofrimentos, mas olha os frutos de Moshe Rabbeinu. E o contrário, todos os Rechaim que a Torá fala, Bilam, que tinha um potencial gigantesco. Cadê o Bilam? Cadê todos os frutos dele, tudo que ele poderia ter contribuído para o mundo? Como palha que foi espalhada pelo vento, não sobrou nada de Bilam, não tem nada que sobrou do Bilam Arashá. Alken, lo yakumu rechaim bamishpat. Por isso, não vão se levantar os perversos no momento do julgamento. Que julgamento é esse? O julgamento final. Quer dizer, o mundo material, ele pode até enganar um pouco, pode até parecer aqui durante a vida, ver essa ilusão de ótica que os rechaim estão se dando bem. Um dia vai ter o julgamento final. Aqui a verdade vai ser colocada na mesa, aqui não tem suborno para os juízes, aqui não tem enganação, aqui vai ser o que tem que ser, e os rechaim não vão se levantar no julgamento, vechataim badat tzadikim, nem os transgressores vão se levantar na congregação dos tzadikim. Quando os tzadikim vão se juntar para receber a sua recompensa, os transgressores e os perversos eles não vão poder se levantar. Assim está escrito, né? Acho que a gente até comentou, comecinho da Maseret Avodah Zarah, ela fala que no final dos tempos, Hashem vai pegar o Sefer Torah no peito dele, vai apoiar no peito dele, e vai falar que venham todos aqueles que se dedicaram para estudar a Torá. E está escrito que todos os povos vão vir, os romanos, os gregos, os persas, nós, vocês, o que vocês fizeram? Ué, a gente fez casas de banho para o povo judeu poder relaxar, a gente fez pontes para eles poderem atravessar e irem para o estudo deles. Tudo que a gente fez para o povo judeu poder estudar a Torá. E o que a Hashem vai responder para eles? Então, como vocês são tolos, tudo que vocês fizeram por vocês, não pela Torá, não pelo povo judeu, vocês fizeram por vocês mesmos. Então, não vai ter no final dos tempos, quando Hashem ele vai dar um sahar, vai dar recompensa de todos aqueles que estudaram a Torá, que fizeram as mitzvot. Nesse momento, os rechaim não vão poder. Posso levantar a mão? Sim. Obrigado. Bezrat Hashem, estamos aqui para poder, nessa hora, para a gente poder. Eu anotei tudo. Certeza que esse livrinho vai. Vai valer. Certeza. Então, ele termina o último passo que ele fala, que Yodea Hashem derech tzadikim. Hashem, ele conhece o caminho dos tzadikim. O que quer dizer que Hashem conhece o caminho dos tzadikim? Urash explica que Deus, ele guarda diante de si, ele ama tanto os tzadikim e o caminho deles, que ele está guardado na frente deles, os atos dos grandes tzadikim, vederech rechaim tovim, mas ele odeia o caminho dos perversos. Então, esses ele quer afastar e o caminho dos rechaim ele vai destruir. Ele quer distância de todos os rechaim e todos os maus atos que eles fazem no mundo. Então, esse é o primeiro périodo de Teilim, dicas de vida. Nossa, se afasta dos rechaim, se dedica para a Torá e Hashem ele está garantindo, vai ter sucesso. Não, mas parece que eu estou fazendo isso e não estou tendo sucesso. O sucesso não é agora. No final dos tempos, no julgamento final, a gente vai ver quem são aqueles que vão se levantar e quem são aqueles que vão ter que ficar quietinho lá no canto. Aí a verdade vai ser aberta
Aqui nesse mundo material, dá para comprar juiz, dá para subornar no julgamento final. Olha, primeiro você falou, leia Teilim, e o segundo se afasta do Rochaim. Não. A primeira coisa é a gente se afastar dos Erechaim, de qualquer pessoa que possa trazer más influências. E a segunda coisa é a gente estudar a Torá. Então, o próprio David Amelech vai falar lá para frente, surmerá ve'asetov. Primeira coisa, se afasta do mal. Não, eu quero ser uma boa pessoa, mas... Não tem mais. Se afasta do mal. Antes de começar a pensar em fazer o bem, sai de perto de pessoas que te jogam para baixo, que vão te puxar para o lado negativo. Sai do mal e aí sim a gente começa. Qual seria o paralelo disso? Numa plantação. Primeiro você arranca a erva daninha, depois você vai plantar. Não adianta plantar com a erva daninha lá. A erva daninha vai estar competindo. Primeiro limpa o terreno, tira tudo que é negativo e aí, Bezerra Hashem, a gente vai poder fazer a plantação. Vamos lá para o Perek Beit, segundo capítulo de Teilim, entre aspas, o resumo do que seria esse capítulo. Não importa o tamanho da força de quem está indo contra Deus, nada pode frustrar os planos de Hashem. Então, a gente vê quantos inimigos estão ameaçando, e bomba atômica, e não sei o quê, e vamos mandar drone, vamos mandar... Nada pode frustrar os planos de Hashem. Então, a gente teve aí Mina Shamayim, quantas nossas filas não podem parar um segundo, um atentado que poderia ter matado centenas de pessoas. Baruch Hashem, o único que morreu foi um terrorista, e já não é a primeira vez, muitas histórias. A gente tem, infelizmente, os atentados em Tel Aviv. Teve um ano que 2 palestinos ganharam o prêmio Darwin, da maior genialidade feita no ano. Normalmente é um prêmio póstumo, que a pessoa não sobrevive à sua própria genialidade. Então, por que esses palestinos ganharam? Porque eles foram fazer um atentado à bomba e Israel tinha antecipado o final do horário de verão. Os palestinos não aceitaram seguir o horário sionista, então eles não acertaram o relógio junto com Israel, e quando foram fazer o atentado, eles esqueceram que tinha uma diferença de horário e Baruch Hashem explodiram sozinhos no caminho, na direção do atentado. Então ganharam o prêmio Darwin das pessoas que estão contribuindo para o avanço intelectual da humanidade. Então, não importa a força, não importa a ameaça, nada pode frustrar os planos de Hashem. Então, esse Perek de Teilim, ele está se referindo ao encontro das nações com o Mashiach. O que vai acontecer no final dos tempos. E também, o próprio David Amelech, quer dizer, o Mashiach, o que é o conceito do Mashiach? É o ungido de Hashem. Na verdade, todos os reis, eles também têm esse conceito de Mashiach, né? O rei que foi ungido para assumir o cargo dele. Então, fala o pastor Lamaragshu Goim, porque se reúnem as nações, o Leumim e o Yegu Reik, e os reinados, eles pensam no seu coração coisas vãs. Então, reunião dos povos contra a Israel e contra Deus. Não é nenhuma novidade o que está acontecendo agora. David Amelech já profetizou toda essa união que está tendo, as passeatas, o mundo inteiro apontando o dedo contra Israel. Não tem novidade nenhuma aqui. Passou Beis e Tatzvu Malkei Eretz, se levantam os reis da terra, Verosnim nos do Yahad al Hashem ve'al Meshifo. E os nobres, eles se aconselham juntos contra Hashem e contra o seu ungido. Então, a união do mundo contra a Israel. E quem está contra a Israel está contra Hashem. Automaticamente é contra Hashem. Então, de novo, qualquer semelhança não é mera coincidência do que está acontecendo mais uma vez na história. Nenatka et mostreimoi venashlicha mimeno avotimoi. Vamos quebrar as amarras que prendem o jugo, venashlicha mimeno avotimoi, e vamos jogar as cordas. Então, quer dizer, parece que
os reis estão querendo se rebelar contra Deus e contra o povo dele, contra Israel. Fala o Passuco Dalet, Yoshev Bashamayim Yitzhak. Aquele que habita no Shamayim, ele dá risada. Outras pessoas tentam confrontar ele. Hashem ilag lamo. Hashem vai zombar deles. Passuco Rei, Az yedaber al eleimoi beapó. Então, Deus vai falar para eles, na fúria, quer dizer, em algum momento eles vão despertar a fúria de Hashem, o Baharano e Bahaleimon, e com muito desagrado, quer dizer, Hashem já muito irritado, vai assustar os povos, e assim ele vai falar para os povos, o Passuco Vav, Vani nasarti malki al Tzion arkoti, eu empossei o meu rei sobre Tzion, arkoti, sobre a minha montanha sagrada. Então, por que vocês estão se reunindo, se levantando contra mim e contra o meu rei, contra o meu escolhido? Asapra el-Hok. Então, David Amelech fala, eu vou contar sobre os decretos de Hashem, isso tudo, Hashem Amarelai, o que Deus falou para mim através do profeta Natan, quer dizer, o David Amelech, ele não era profeta, então toda a comunicação era através dos grandes profetas que tinham na época dele, Shmuel Hanavi, o profeta Natan. Bani Atah, Hashem falou para David Amelech, você é meu filho, Ani Ayom Yeladticha, hoje eu te dei a luz. O amor que Hashem tem por David Amelech é o amor de um pai pelo filho que ele deu à luz. Então, o que é o nível de David Amelech? Então, ele fala, Sheal Mimeni, peça para mim. O Rashi explica, reza para mim antes de ir para as guerras. Reza para mim. Vetna goim na chalaterra, e eu vou fazer, os povos vão ser a tua herança. Ve'achuzatcha afseyaretz, e a sua possessão vai até os confins da terra. Então, Hashem está garantindo o que vai fazer a gente ganhar uma guerra. Pede para mim, só isso. Se a gente pegar um pouquinho, quer dizer, eu não sei se tem rizuco maior do que a gente estudar os Neviim, toda a conquista de Eretz Israel. Quando o povo judeu faz o que Deus pediu, acontecem milagres. Eu estava na Minas Shamayim também ontem, a gente estava estudando no Talmud, em uma série Talmud Azará, sobre o milagre do sol parando para Yoshua. Então, tem várias opiniões, quanto tempo o sol ficou parado. Tem uma opinião que foram 24 horas, tem uma opinião que foram 36 horas. Não me lembra, parado para quê? Eles estavam no meio de uma das guerras de conquista de Eretz Israel, e aí 5 reis dos Cananim, eles se juntaram para atacar os Givonim, que tinham se tornado aliados do povo judeu. Então eles ficaram bravos, acharam uma traição dos Givonim, e atacaram, e os Givonim vieram pedir ajuda do povo judeu. E o povo judeu foi ajudar, e eles começaram a vencer a guerra, só que eles fugiram. E aí eles iam se rearmar, se reorganizar, e estava chegando o Shabat. Então, por mais que assim, na conquista de Jericó, o 7º dia da conquista era Shabat. Mas aqui teve uma permissão especial, porque era uma guerra de mitzvah. Aqui não é uma guerra de mitzvah, porque eles estão indo defender os Gibonim. Não estão fazendo uma mitzvah de conquistar a terra de Israel, como foi lá na cidade de Jericó. Então, eles não podem fazer isso no Shabat. Então, por um motivo técnico de já terminar a guerra logo, e que não tivesse Hilul Shabat, que eles não vão quebrar o Shabat, ele pediu para o sol parar. E Hashem atendeu o pedido do Yoshua, e também tiveram outros milagres, tiveram granizos gigantes que mataram os Cananim. Então, todas as guerras, a gente vê das muralhas de Jericó, tudo acontecendo, milagre em cima de milagre. Não, mas a gente tem que saber que aqui está o segredo de tudo. Peça para mim e eu vou fazer você ganhar a guerra. É só isso. A tefilá que vai fazer a gente vencer a guerra. E a gente fica investindo em óbvio, a gente não está falando que não tem que ter exército, não tem que ter tecnologia, e não tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a vida velha está ensinando para a gente, a guerra é vencida na tefilá.
Quando a gente pede para Hashem, ele atende. Quando a gente cumpre o que ele está pedindo, ele vai cumprir o que a gente está pedindo para ele também. Então ele fala, Droem Beshemet Barzel, quebre eles com a barra de ferro, a Urash fala com a espada, Kekli Yotzer Tenafsen, como um utensílio do oleiro, que ele faz jarros de barro, como utensílio do oleiro, você vai quebrar eles completamente, como se eles fossem feitos de barro. Assim vai ser a ajuda que a Hashem vai dar. Beato Melachim. E agora os reis, Asquilo, sejam sábios. E Vasru Shoftei Aretz, repreendam juízes da terra. Então, todos os profetas e os juízes, eles são pessoas, em geral, um nível de Torá muito grande e um nível muito grande de misericórdia. Então, toda a ideia aqui que o Rashi explica, por que eles têm que repreender e ajudar o povo, para ajudar o povo a fazer tshuva. Um grande líder não é aquele que manda tudo, o grande líder é o que traz o povo para o caminho correto, ajuda os que se afastaram a voltarem para os caminhos corretos, e está escrito que Deus estende a mão até para os Rechaim. Se o Rachai quer fazer tshuva, Hashem estende as mãos. Então, assim a gente fala no finalzinho do Yom Kippur, Hashem ele estende as mãos para o Rechaim, porque ele não quer a morte do Rachá, ele quer que o Rachá faça tshuva. Ele não quer matar todos os filhos dele. Quando Deus ele destruiu lá em Mitzrayim, matou os Mitzrim afogados no mar, os anjos começaram a fazer um cântico de alegria. E Hashem falou, para, o que vocês estão cantando? As minhas criaturas estão morrendo e vocês estão cantando de alegria. Quer dizer, a dor que Hashem ele não quer matar, ele não quer destruir, ele quer que as pessoas façam tshuva, então ele estende a mão. Se ele estende a mão para os perversos, muito mais ainda para os tzadikim, para as pessoas que fazem a vontade dele. Ivdu et Hashem beirá. Sirvam Hashem com temor, begilu berada, e se alegrem com tremor. Então, olha que interessante, né? A gente não gosta do conceito de temor, né? O conceito... Ele mostra que as duas coisas podem andar juntos. Você vai se alegrar com tremor. Você vai se alegrar com temor. Dá para ter as duas coisas juntas. Não é porque você tem temor que você não pode ter alegria. As duas coisas podem e devem andar juntos. Assim os nossos sábios explicam que quando tem uma alegria e não tem um temor junto, isso vai acabar caindo para promiscuidade, isso vai cair para lados que são errados. Então, a simcha, ela sempre tem que vir com o temor. Então, a gente vai numa festa. Mesmo na festa, tem uma mechitzá, os homens do lado, as mulheres do outro. A gente pode ter simcha com irá shamayim, fazer a coisa da forma correta, com recato, com temor a Deus. E essa vai ser a alegria verdadeira. Sirvam Hashem com temor. E Gilu Berada. E vocês se alegrem com tremor. Também uma linguagem aqui de medo, de temor a Hashem. E ele termina esse segundo perek com o Pasuk, Nashku Bar, armem-se com pureza. Essa é a nossa arma. Essa é a nossa arma mais forte. Armem-se com pureza, Pen Yenav Vetov do Derech, para que Hashem ele não fique bravo e ele vai destruir as pessoas no caminho, que Ivar que mata pó, porque logo a fúria dele queima. Ashrei Kol Hoseibo, felizes todos os que se refugiam em Hashem. Então, a gente pode pensar de novo, né, que o próprio Pirkei Avot fala, não se junta com o Urachá, falando, olha, o Urachá está se dando tão bem, ele parece que o Mazal está com ele está se dando bem, né? Não fica perto do Urachá, porque não vai chegar... briga também, né, Rabino? O quê? Não entra em briga com ele. Não. Briga, certeza que não, mas também não vai falar, olha, o cara é um Urachá e ele só se dá bem na vida, eu vou dar com ele. Não faz isso, porque o castigo vem a galope. O castigo vai vir logo, felizes os que se refugiam em Hashem, e não os que vão procurar estar perto dos Rechaim. Não, esse cara ele tem tanto sucesso, eu vou estar perto dele. Não faz isso.
Porque oi lerachá, oi leshrinó. Coitado do rachá, quando chegar o momento do castigo e de quem estiver junto com ele também. Então, Bezrat Hashem, de novo, a gente tem que se afastar dos Rechaim, todos aqueles que se levantam contra Hashem, que querem zombar, que querem rir da espiritualidade, mostrando que o correto é o carpe diem, curtir o mundo material, não é nada disso. Aqueles que a sua arma é a pureza, e que aqueles que quando vão para a guerra, eles rezam para Hashem, esses são os que vão ter Atzlahá, que vão ter sucesso, e que, Bezrat Hashem, tudo isso possa trazer muitos méritos para a Israel. Então, já são Teilim diferentes. Já começamos a entender um pouquinho o que a gente está falando, e quanto o Rizuk, quanto a nossa própria Emuná, sai completamente diferente depois de entender o que a gente está falando aqui nos Teilim. Bezrat Hashem. Shavuot Tov. Obrigada. Posso aproveitar para que eu vi aqui